Africa is a continent rich with opportunity. And when business and communities come together, its astonishing potential begins to be felt. With the Sustainable Development Goals steering these partnerships, Africa's future is being rewritten with innovation, foresight, and inclusivity. Crossing the length and breadth of the continent, our journalists uncover these stories and share them with the world. Join us now for remarkable stories of partnerships across Africa, building the future and changing lives. It's Africa's time. Misionarias de Santa María, las tres irmãs ya bastante tempo, e desde o ano 98 neste centro materno-infantil. This is a story about incredible people in Angola and what it takes to enable them to transform the health and well-being of millions. 13 years have passed since the end of Angola's civil war, and we're in Moro Bento on the outskirts of Luanda to meet Shalina Healthcare and see the impact that her company's affordable medicines are having on a country and its citizens as they rebuild their lives. ¿Cuántas mujeres y bebés se tratan aquí cada día? Muchos, demasiados, más de los que podemos. Sí. Pues normalmente alrededor de 70 mujeres y 100 niños. ¿Cuáles son los problemas que se tratan aquí normalmente? El mayor problema de los niños aquí es el paludismo. También otras doenças respiratorias, por causa da umidade, o calor, a umidade, pois a outras doenças, diarreias. O meu nome é Trindade. Eu queria ser missionária e me enviaram aqui a Angola e aqui estou faz 31 anos. Num princípio, o que contemplava o projeto era menos gente, muita menos gente, mas também Luanda foi crescendo, estes bairros, sobretudo, com a guerra, sobretudo o ano 92, as coisas pioraram muito e começaram a chegar a Luanda. As pessoas estavam ali doentes e, sobretudo, as mães com crianças ou as mães grávidas. Então, a gente já não podíamos atender a todos. Nós, no princípio, quando abrimos o centro, tínhamos bastante dificuldade de conseguir medicamentos, até que apareceu a Shalina. Foi a nossa salvação um bocado. Shalina Healthcare is a family-run business. My father is the chairman, and now my brother and I run Shalina Healthcare. We are a pharmaceutical company focused on Africa, and our mission is quality, affordability, and availability. Our family are East African Indians. Okay? We identify much stronger with the African continent, having been here for over 100 years. My father started the company over 30 years ago now, and he spotted that there was an opportunity first in Democratic Republic of Congo. After some years, he at that time realized that we had the same need in neighboring countries. So Angola was the second country that we entered 14 years ago. So today, Shalina is the largest provider of essential medicines at affordable prices in Angola, and we are the largest importer and distributor with a range of over 200 pharmaceutical products and with a distribution network that covers between 85 and 90% of the population. Paulo, à frente das duas essas estão de pé. Não, atrás. We have 10 depots in just Angola itself. So we have 4 in the capital, Luanda, then we have 3 in the south and 3 in the north. So we're in one of our depots in Luanda. We hold stock here and we're serving, in the most part, wholesalers and pharmacists who come in here and will be buying their products that they require for 1 week, for 3 days, and then they can easily come back to us once they've finished their stock. Meu nome é Duarte da Conceição.
Eu entrei na Shalina em 2001, portanto era muito jovem, tinha na altura acabado de terminar o ensino médio. Duarte was one of our first employees of Shalina in Angola. He was actually going door to door, telling what few pharmacies existed at that time about Shalina. Bem, eu comecei como delegado de vendas, isso em 2001. Portanto, eu cuidava de Luanda, de todos os municípios. Portanto, eu era a cidade é grande. He actually did a lot of the first work here in Angola to explain that these were real medicines that had quality and that these pharmacies were able to afford. Bem, para mim é muito bom estar com a Shalina. Consegui pagar a minha faculdade, o ensino superior, terminei e estou agora a concluir o MBA em Marketing e Vendas. What tends to happen is that when we open a depot somewhere, often pharmacies will open up nearby to us because all of a sudden they're able to afford medicines and start their businesses there. Sr. João, bom dia. Como está a disposição? Eu lembro que a primeira vez que fui para o campo, ou que saí para o campo, o Sr. João Cos foi meu primeiro cliente. Portanto, lá se vão 14 anos e até agora nós temos uma relação muito próxima. Nesse momento, nós começamos com 2 funcionários. E a empresa também era aqui mesmo, nesse quintal. Nós alugamos e, graças a Deus, e aumentamos mais outra farmácia na Rua da Samba. Deus seja louvado, depois aumentou mais outra farmácia. E depois mais outra farmácia. Hoje em dia tem 42 trabalhadores. I find it enormously satisfying when I know that there is, for example, now a chain of pharmacies that started off with one single man buying pharmaceutical products from Shalina, and from that he's been able to develop a string of pharmacies which has changed the future of his whole family and his extended family. You know, that's real impact. You can see that these pharmacies from 20 years ago to where they are now are really growing at a very nice rate. And growing not just in terms of the amount of business that they do, but growing their standards, growing their regulatory compliance levels. Eu acredito que melhorou a vida de muita gente, porque antigamente não tinha farmácia aqui nesse corredor. De que a Silifarma entrou, graças a Deus, a vida das pessoas melhorou. O impacto de termos em Angola medicamentos acessíveis é enorme, porque as pessoas deixam de morrer por falta de um analgésico ou um antibiótico. É bom saber que as pessoas agora podem, a qualquer altura, dirigir-se a uma farmácia e lá obter medicamentos a preços acessíveis. So we've reduced infant mortality rates, we've extended human life at a national level. Death rates from malaria will have dropped because of the access to anti-malarial medication. That's just one example of how being able to reach more people has affected the health of this nation. When people are able to rid themselves of these types of diseases, it creates an environment where the people are now able to be productive and where the people are able to go either to school or go to work and be positive contributors to society. And actually add value in their local communities and in their towns. Relativamente ao Centro Materno Infantil Santa Maria, é um cliente nosso também já há muito tempo. Eu me sinto muito bem por saber que a clínica comprou nossos produtos e está a usar. These NGOs, their mission is to reach as many people as possible. So by partnering with us, they're able to buy medicines at an affordable price and treat many, many more patients. Just thinking of it in terms of an NGO, a church-supported NGO, I mean, it's about sustainability for them. They need to be able to know that for the long term, even if government is providing some stuff for free, they can augment that, they can get everything that they need in an affordable way. We have huge stock holdings on the ground, which means that even if there are issues at the port or currency fluctuations, we're here with stock, able to partner with NGOs like this to provide the medicines they need. As irmãs do Centro Materno Infantil Santa Maria estão cá mesmo na fase de guerra. São pessoas que sempre estiveram com as pessoas. Elas têm um espírito mesmo, um espírito de ajudar as pessoas.
elas têm um carisma que são mesmo delas. Elas ajudam as pessoas em todos os momentos, sem restrições. Os serviços de vacinação, as análises, não sei se estiveram no laboratório, as grávidas também fazem as suas análises de gravidez e as crianças fazem também a gota espessa. E então a irmã Laura, que já viram antes, ela é que faz as ecografias. Veja aqui, isto é redondinho. Você rapaz, muito bem. E todos os dias damos aí as aulas de formação para as mães. Formação sobre higiene, sobre os medicamentos, as vacinas, a limpeza, a higiene do berço, a higiene da casa, diarreias e outras doenças que podem ser curadas, podem ser pela formação das mães. A minha bebê está incomodada desde a semana passada. Fiz uma semana ontem, está com muita febre, está fazendo muita febre mesmo. Nem está conseguindo nem brincar, nem comer, nem chuchar. Eu como mãe estou muito preocupada. Dia 17. E depois da consulta, lá mesmo temos a farmácia. Dorival Alfredo. Sim. 3 vezes o dia. Uma colher, 3 vezes o dia. A nossa relação sempre foi com a Shalina. Uma criança pode pagar 100 kwanzas de consulta e 300 kwanzas pela receita com 3 xaropes ou 3 medicamentos da Shalina e é bastante razoável. Generic medicines are medicines that have gone off patent. So once the medicines go off patent, companies like Shalina are able to formulate those medicines and sell them ourselves. By offering the medicines at approximately a third of the price, we're able to serve much more of the community. For example, for a packet of painkillers, a multinational might be charging $15, whereas we're charging $4. And that really does make the difference between being able to treat your family and not. Domingos invited me from the clinic back to her home located amongst the narrow twisting alleys of Moragalous, one of the poorer sections of Luanda. It soon became clear how much it takes to keep one's family healthy amidst the struggles of everyday life. Eu tenho 3 filhos. Meu marido não trabalha, está desempregado. Eu estou a trabalhar também como doméstica em casa de alguém. De momento, já estou uma semana sem serviço porque a bebê está incomodada. Sim. Dinheiro mesmo para comprar os medicamentos mesmo que está também muito difícil. Sim, nem tipo outros hospitais, o medicamento é muito caro, a receita que te dão. Lá nas madres, a receita é muito... O medicamento lá mesmo é menos preço, por isso nós seguimos mais mesmo ir lá nas madres. Eu quero que a bebê melhora. Já aqui nas madres, pode ter muita gente, todo mundo mesmo atende. O atendimento de lá é muito bom. Não sei o que seria de nós se não poderia ter aquela clínica. Muita gente, eu acho que a população podia mesmo estar muita arrasca. A nossa oração é também pela guerra, por exemplo, nós todos os dias oramos pela paz. Essa é a nossa vida, a consagração para a ação e para a oração. Trabalho e oração. Jesus tinha cerca de 30 anos e era tido por filho de José. We've seen how Shalina Healthcare's affordable medicines are enabling community clinics to reach more and more patients.
and how pharmacies selling their products are growing the Angolan economy as they make affordable medicines available to people in communities across Luanda. Now I get to spend time with Angola's leading ENT specialist, Dr. Matuba Philippe. I want to find out how Josina Machel Government Hospital is benefiting from the regular supply of Shalina's quality medicines. Eu chamo-me Matuba Philippe. Desde criança eu queria ser médico, porque quando meu pai faleceu, eu era ainda criança, fui criado pelas minhas tias que andava muito doente. E cada vez íamos nos dispensários, nos hospitais, e isso me tocava muito. E esse sonho se concretizou desde o Congo, onde que me formei, e voltei aqui em Angola, onde eu estou desde 78, a dar a minha contribuição como médico no meu povo angolano. Dr. Philippe's career began 3 years into Angola's civil war that destroyed infrastructure and displaced millions of people throughout the country. Por causa dessa guerra, as destruições que havia nas províncias, e as pessoas sentiram-se muito seguras aqui na cidade de Luanda, e assim que quase todos vieram para aqui e a população cresceu, e também as necessidades dessa população cresceram também, e sobretudo no que diz respeito à saúde. So it must put enormous pressure on the healthcare system and your ability and your colleagues' ability to provide decent healthcare to the people of the city. Nós temos tido, às vezes, para um médico, mais de 100 doentes. Você pode imaginar até mesmo como que fica os médicos depois do seu trabalho de 24 horas. O meu trabalho diário começa às 5h30 da manhã. Quando chego aqui, vejo os documentos, papéis, tudo isso aqui que eu despacho, e depois ter aulas com estudantes com uma patologia. Bem, eu conheci o Dr. Philippe em 2002. 2002, na altura, ele foi o nosso docente. E, na altura, fazia o 5º ano da Faculdade de Medicina. Você agora, quando produzir, tem que produzir... Dr. Philippe was Palmira Katopo's mentor and tutor for her thesis and internship during her specialization in ENT at Josina Machel Hospital, where she still works today. Bem, em termos de personalidade, o Dr. Philippe é rígido. Digo rígido no que concerne a organização como tal. Se não tivesse que ser exigente, provavelmente não estaríamos no nível em que estamos no momento. O exame audiométrico baixar o rendimento escolar. Bem, o Dr. Philippe ele sente-se muito bem de saber que os medicamentos que se vai usar têm preço acessível. Porque ele trabalha também com pessoas de baixa renda, então ele vela também por isto. Okay. Obrigado. O que mais gosto é que nesse hospital atendemos pacientes que não têm possibilidades, e a quem nós damos mesmas possibilidades da saúde que os que têm dinheiro. Aqui nós chamamos Hospital do Povo. Nunca recusamos o doente que vem porque não há lugar ou não há condições. Quem vem ter conosco é atendido aqui. What do you think the real impact is of affordable medicine in a hospital or a clinic environment? Mas, se tivermos medicamentos baratos, eles usam poucos recursos para satisfazer grande parte dos pacientes. Estou contente com os medicamentos da Shalina. Eu uso isso na minha prática. Que tem medicamentos de boa qualidade e de bom preço. So currently our manufacturing all happens in India, and all of the facilities that manufacture the products, these 200 products in the Shalina range, are all manufactured in certified World Health Organization GMP compliant facilities
GMP being good manufacturing practices. And this is an internationally recognized standard that controls and governs the quality of the manufacturing process. Unscrupulous companies will come into the country and they will be selling medicines which do not have any of the active pharmaceutical ingredient. So they might be just chalk or they might even have harmful substances in those medicines. Os medicamentos contra factos, eu penso que é mau. Is it dangerous for people's health? Can it kill people, these medicines? Sim, alguns medicamentos e assim pode matar a pessoa, não só provocar deficiência, mas pode matar também a pessoa. Então temos que ter muito cuidado. I feel a responsibility as the owner and CEO of a pharmaceutical company to work with the Ministry of Health to address ways in which we can tackle this issue together. Mas existe realmente iniciativa muito grande do setor privado em introduzir conjunto de medicamentos certificados. Todas as iniciativas que têm acontecido até agora mostram realmente que esse setor, uma vez regulado, poderá providenciar medicamentos essenciais para a população, introdução de novos setores na produção, ou de concorrentes na produção de medicamentos, pode trazer também os custos muito baixo e o acesso de todas as populações vulneráveis da sociedade. The next milestone that we want to achieve is building a manufacturing facility in Angola. I think it's strategically important for the country because we would be bringing in skills that are transferable and training up local Angolan people on the latest and most advanced techniques of manufacturing pharmaceuticals that comply with the World Health Organization regulations. Que é bom de termos essas empresas porque vai ajudar-nos, sobretudo a população carente, de ter medicamento ainda mais acessível. Boa tarde. Pode sentar. Dr. Philippe reaches even more patients with affordable medicines through the private clinic that he runs 2 afternoons a week. E normalmente, depois da clínica, volto aqui no hospital para ver se tudo correu ou está a correr muito bem antes de ir para casa. E a casa vou sempre muito tarde. Hoje vamos ler a história de Ruca. Ruca lhe mandou para fazer. Ele é marido, desde criança que começamos até agora, ele cumpre os papéis dele como pai, como marido. Ele terminou a especialidade dele como doutorino. Nesse momento, a partir dali, ele dedicou-se mais na especialidade dele, até chegou a nos abandonar um pouco, essa parte, porque ele ama tanto a profissão dele. Nem de abandonar de maldade, mas de amar o trabalho dele. Me faltará. É muito bom saber que eu faço parte da história da Shalina cá em Angola. É bom saber que parte daquilo que o país tem em termos de medicamentos, eu contribuí para que isso acontecesse. I feel exceptionally proud and passionate about what I am, what my company is able to do here in Africa, because we're building a company that is profitable, but we are reaching those people here in Africa who need our medicines the most. O meu desejo é que o meu povo, o povo angolano, que muito sofreu fisicamente, psicologicamente com a guerra, tenha uma boa saúde, tenha acesso à saúde, acesso a medicamentos. Todo o povo. É isso que é o meu desejo. So we're now in 9 countries across Africa with an ambition to expand into more countries. So we're currently focused on French West Africa as our next point of expansion. I feel that this really is Africa's time. I really do believe that the future for the next 30, 40, 50 years is very bright for this continent. I believe that there's a lot of smart people here. I believe there's a lot of talented people here. I believe there's a lot of opportunity on the continent as well. And I really do believe that Shalina is very well positioned to leverage on those strengths that Africa has for the next 30 plus years at least.